Olá, o TCE Ceará está acompanhando a transição de governo em todos os municípios que tiveram alternância de prefeitos nas últimas eleições. Nessa fase atual, as inspeções são feitas presencialmente. O objetivo é garantir a transparência das informações e a continuidade na prestação dos serviços públicos à população. O Tribunal de Contas tem acompanhado o processo de transição de governo por meio de ações orientativo-preventivas e de fiscalização. O TCE disponibilizou o portal de transição responsável, que indica em um mapa interativo a situação de cada município, além de oferecer cartilha informativa e modelos de documentos. A primeira etapa é uma etapa que foi feito um lançamento, em que o tribunal chamou toda a imprensa para esse lançamento, que foi um portal da transição responsável. O objetivo desse grande lançamento não era que o tribunal aparecesse, mas sim o aumento da capilaridade desse trabalho inicial do tribunal. Então, é um trabalho que estimula a participação da sociedade, que estimula a participação dos órgãos de imprensa, estimula a participação de outros órgãos de controle. Um site com um manual, com roteiro, com modelos, com legislação aplicada, com sugestão de documentos que devem compor isso. Então, isso é um trabalho preventivo. Então, os problemas ainda não aconteceram. Então, o tribunal já está induzindo, tirando dúvida, explicando como deve ser feita uma boa transição. A transição de mandato é um processo de passagem de comando de um governante para outro, em decorrência das eleições, e envolve o repasse de informações, documentos e responsabilidades da gestão atual para a nova equipe eleita, de forma a garantir a transparência e a continuidade dos serviços públicos. O acompanhamento das mudanças de gestão também ocorre com a realização de inspeções presenciais. Esse trabalho iniciou em novembro e até o dia 6 de dezembro foram visitados 11 municípios. Passando para a segunda fase desse trabalho de transição, que é a fase em que nós estamos no momento, em que é uma fase em que o tribunal vai a campo. Que o tribunal não faz apenas esse acompanhamento, mas que ele vai a campo. Então, que ele vai para dentro da prefeitura, em que ele faz inspeções, ele requisita documentos, ele pede reunião e quando ele vai a campo, ele já tem um planejamento, ele já sabe quais os problemas que estão ocorrendo e ele precisamente consegue uma atuação mais eficiente. Então, nós já estamos fazendo isso há 2 semanas e nós já temos planejamento pronto para as próximas 2 semanas. Então, é uma fase em que o tribunal atua para tentar resolver alguns problemas. Durante essas visitas em loco, servidores do tribunal realizam reuniões com as equipes de transição e fazem ações de controle para verificar a continuidade das atividades públicas, incluindo os contratos envolvendo compras e prestações de serviços. A gente faz a checagem dos principais contratos em termos de pagamento e também se esses contratos estarão vigentes para 2025. Por exemplo, coleta de lixo. Já pensou? Uma gestão assume e não tem o contrato da coleta de lixo, ou seja, a cidade vai ficar tomada de lixo. Então é um dos contratos que nós acompanhamos, verificamos se ele vai ter uma continuidade para 2025. Da mesma forma, o oxigênio do hospital, da mesma forma, a merenda escolar, o transporte escolar, a gente faz uma checagem para que os principais contratos sejam aferidos para que não haja uma descontinuidade do serviço público. Ao final da realização das inspeções, se chega à última etapa do acompanhamento da transição de gestão, a construção dos relatórios técnicos com a análise das evidências encontradas durante o trabalho de campo. Vou passar para a terceira fase, essa terceira fase que é a fase de instrução processual. É a fase em que, quando os problemas foram identificados, e não foi possível uma solução, e a identificação de um responsável por aquele problema, e aí é uma fase de instrução processual dentro do tribunal, que poderá gerar um julgamento irregular, uma multa, uma reprovação de uma conta de governo, um parecer para a deprovação da conta de governo, um julgamento de uma conta de gestão irregular, uma tomada de conta especial com um dano. Então, são as possibilidades dos trâmites processuais, mas isso é a posterior, é depois que o problema acontece e não tem solução. O TCE também disponibiliza canais de comunicação para tirar dúvidas e oferecer suporte, por meio de e-mail e de telefones.